homens a justiça, ou seja, o padrão de justiça diante de Deus que esses homens tiveram, a ponto de agradar a Deus. Se eu trouxesse um juiz aqui, só esses 3 homens eu tirava para fora, e o resto, até o filho deles, eu conseguia. Deus dá um testemunho. Então Deus, meus amados irmãos, quando alguém se submete a dar testemunho de Deus, Deus tem prazer em dar testemunho dele. Vamos ver Deus dando testemunho de alguém, e é até interessante isso. Por exemplo, o Senhor Jeová diz que eles são testemunhas de Jeová. Mas já ensinaram para eles que o próprio Jeová foi testemunha de Jesus? Não sou testemunha de Jesus, eu sou testemunha de Jeová. Mas o próprio Deus, Jeová, ele dá testemunho de Jesus. Vamos ver isso? João capítulo 5, verso de número 31. Verso 31. Glória a Deus. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Isso, prossiga. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Isso, vamos ver de quem está falando. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isso para que vos salveis. Agora veja o verso 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste o seu parecer. Então o Pai, Ele me enviou, quem enviou, ele mesmo testemunhou de mim. E por quê? Porque Jesus é testemunho verdadeiro. Eu sou testemunho fiel. A maior preocupação de Jesus foi dar testemunho de Deus. João capítulo número 4, verso 34, ele vai dizer que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Não tem muito tempo a perder, eu tenho que dar um testemunho completo, porque eu vim para isso. João capítulo 8, verso 18 agora. 8:18, observe Jesus diz. Eu sou o testifico de mim e de mim testifico também o Pai que me enviou. Ai, que maravilha! Então, Jeová é testemunha de Jesus. e há pelo menos 3 ocasiões, né? No batismo, quando ele diz Pai glorifica uma voz, e no monte da transfiguração. Transfiguração. Tá. Esse é, né? Mateus capítulo 3, verso 17. Esse é meu filho amado, que eu tenho prazer. Aí você vai para Mateus capítulo 17, transfiguração. E aí em João capítulo 12, né? Quando ouviu sua voz, ouviu sua voz, é Deus dando testemunho do próprio Jesus. E ele disse, não foi um trovão, porque não foi Deus, não foi um trovão que falou. Então nós vemos o quê? Jesus é testemunha fiel e verdadeira. Pelo fato dessa igreja não estar sendo fiel a Jesus, ele deixou de ser testemunha fiel e verdadeira? Não. É óbvio que não, é por isso que ele se apresenta. Mas Paulo já havia dito isso, vamos ver? Aí nós passamos para frente. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 13. Aí nós vamos prosseguir. Você sabe que eu não consigo ficar ensinando muito sem usar a Bíblia. Se forem de fiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Amém? Ainda que essa igreja não está vivendo em coerência com a vontade do Senhor Jesus, está produzindo nele o antônimo, ou seja, o contrário do que ele queria, porque ele queria que fosse produzido, que a igreja produzisse em Jesus alegria, gozo, né, prazer. Está ao contrário, está produzindo tristeza, a ponto dele da ânsia, náuseas. Mas mesmo assim ele continua sendo Fiel a si mesmo. fiel e verdadeiro. Não pode negar-se. Não pode negar-se a si mesmo, por quê? Porque é atributo de divindade, imutabilidade, né? O ser divino ele não muda. Vamos prosseguir, que nós estamos no começo. Muito bom isso. Então nós temos a princípio Jesus se apresentando como testemunha fiel, e terceiro, princípio da criação de Deus. Ou seja, eu trouxe essa Bíblia, não é um livro, não é uma Bíblia. Isso aqui é uma coisa da revista, aqui é uma daqui da revista, das lições. Mas eu trouxe essa Bíblia aqui,
pela versão dela sobre esse verso do número 14. Porque ele se apresenta de 3 formas. Como? Primeiro, amém. Testemunha fiel verdadeiro, como o princípio da criação de Deus. Então nós temos aqui. Pode ler aí nessa versão. Não, está na revista, né? Está na revista, eu estou lendo lá. Isso. Agora eu vou ler nessa versão aqui. Eu até procurei o nosso irmão Severino. Nós trabalhamos juntos e o camarada é bom em inglês, rapaz. Eu falei, dá uma pesquisada lá na sua Bíblia em inglês, porque ele tem algumas versões em inglês. Não é nem ele tem algumas versões em inglês. Eu falei, procura lá para você ver. Para mim, essa palavra em inglês, a diferença que ela dá. E eu, quando procurei essa Bíblia aqui, que ela estava guardada, eu vou ver essa Bíblia aqui. Bateu justamente com aquela tradução que você me fez. Eu achei interessante. Entendeu? E acompanhe comigo a leitura nessa versão aqui. Diz assim, ó. Eu estou no verso 14. E ao anjo da igreja, ou seja, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve o seguinte: esta é a mensagem do amém, da testemunha fiel e verdadeira, aquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu achei muito interessante essa versão, porque a ideia que se dá, o princípio da criação de Deus, é que ele é um ser criado. E aí o Senhor já vai ensinar. Jesus é um ser criado, e é o filho primogênito de Deus, porque ele foi o primeiro a ser criado em relação a toda a criação. Mas não, Jesus é o meio pelo qual Deus realmente criou todas as coisas. Por que o meio? De que forma? Gênesis capítulo 1, verso 1 diz o quê? No princípio criou Deus todas as coisas. Aí você vai seguindo. Falou Deus e existiu. Falou Deus e existiu. Falou Deus. Então o que é que Deus usa para criar? A palavra. A ação na palavra. E o que é a palavra? Aí nós vamos para João, do Evangelho, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. O que é que Deus está usando? O Logos, né? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Então nós temos um contexto riquíssimo para mostrar que Jesus, de fato, não foi criado. Muito pelo contrário, Ele é um ser eterno. Amém? Amém. Podia me deter a isso agora, precisava entrar em psicologia para mostrar em vários textos isso. Então nós não podemos pegar aqui um versículo e fazer em cima dele uma doutrina como eles fazem e se esquecer de um contexto, quer seja ele remoto ou um contexto imediato. Mas a palavra-chave, que eles usam, o problema está na palavra-chave. A gente não pode pegar um versículo, mas o versículo tem uma palavra-chave, e é dela que normalmente, em torno dela orbita ou gravita toda a questão, todas as ideias. Princípio, arqué. Se fosse primeiro, bem entendido, se fosse primeiro, seria protós. Não é protós. Então Jesus não é o primeiro criado. Ele é o chefe arqué. Ele é o princípio onde tudo iniciou. Ele é o chefe onde tudo teve origem. É justamente aí que entra a versão que você traduziu, né, Silvia? Ele aparece como chefe governador. Você trouxe aí até? Quer ler aí, Silvia, para nós? A versão PPI diz assim: e o anjo da igreja em Laodiceia diz: estas coisas diz a verdadeira e certa testemunha. O cabeça da nova ordem. O cabeça da nova ordem de Deus. Chefe Senhor, né? Glória a Deus. Então aqui Na NAV, na NBI, NBI diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, estas são as palavras do Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o soberano, o governante da criação de Deus. que é o que você falou agora, essa definição essencial. Governante, cabeça. Criação. E não só criador, mas sustentador. Ele disse que por ele foi tudo criado, ele é criador, sustentador. Quer dizer, ele controla todas as coisas, não é criador. Amém? Não criou e deixou a lei. Então ele continua cuidando. É por isso que ele se apresenta dessa forma para a igreja. Por quê?
A igreja achava que era rica, abastecida e que nada tinha falta. Mas Jesus se apresenta como aquele que tem tudo. Ou seja, eu fiz tudo. O que vocês têm materialmente falando, em comparação ao que eu tenho, é nada. Glória a Deus. Entendeu? Ou seja, as características que eles têm perdido, Jesus continua do mesmo jeito. Prossigamos. Testemunha fiel e verdadeira. Se Laodiceia vive de maneira e de aparência, de mentiras e de aparência, Jesus não tem outra alternativa senão a de apresentar-se a seu pastor como uma testemunha fiel e verdadeira. Conclui-se, pois, que a Igreja de Cristo tem a obrigação de sustentar a verdade evangélica nesse século maligno e mentiroso. Aí é chave aí para essa questão que Paulo falou no primeiro carta Paulo Timóteo, capítulo 3, verso 15. Vamos ler. Ele fala, chama a igreja de coluna da verdade. Vamos ver. Quer dizer, então o que é? Pode ler? Pode ler. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, é que a igreja de Deus viva a coluna e a firmeza da verdade. E aí Paulo está falando que ele quer ir. Mas se eu tardar em ter convosco, eu quero que vocês saibam que vocês têm que permanecer fiel, né? Como coluna da verdade. Então nós, meus amados irmãos, temos esse compromisso de sermos verdadeiros. E por quê? Como que Cristo se apresenta? Testemunha fiel e verdadeira. O que é que nós somos? Testemunhos, ou seja, somos cristãos em Jesus Cristo, pequenos cristos, né? Ou seja, que imitamos. Nós somos chamados para viver conforme o Senhor Jesus nos ensinar. Ou seja, nós somos chamados para viver em Jesus e andar com Jesus. E essa igreja sabia disso. Vamos ver que ela sabia disso? Colossenses capítulo 2, verso 6. Vamos ver. Porque Paulo está dizendo que houve uma manifestação do Evangelho que alcançou essas 3 cidades, já mostrei isso para vocês. Isso chegou a essa cidade também. Acompanhe comigo, Colossenses 2,6, pode ler. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Assim como recebeste o Senhor Jesus Cristo, receberam, andai nele. Quer dizer, ande segundo os seus ensinamentos, segundo os seus padrões. E ele é verdade. E o certo? Pode ler. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Houve ensino. Estão entendendo? Houve doutrina, houve ensinamento. Então essa igreja tinha esse compromisso de viver essa verdade. Vamos então contextualizar isso para a nossa atualidade. Nós temos, meus amados irmãos, que temos esse compromisso com o Senhor Jesus. E ter uma vida que esteja de fato em coerência com a sua vontade. Tá? Por quê? Jesus é a verdade. Tá? Por meio de Jesus se manifesta a verdade. Aquele versículo que o Senhor falou lá no salãozinho, na aula lá, você lembra? A graça, ou seja, a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio do Senhor Jesus. João capítulo 1, versos 16 e 17. Mas existe um detalhe na língua hebraica. A verdade ela é tão característica porque ela é formada de 3 letras e ela está no princípio, no meio e no final da criação. Então ela sustenta a causa inicial, a causa mediana e a causa final. E tudo está sustentado na verdade. Interessantíssimo. E aí nós vemos que nós somos chamados para viver essa verdade como igreja e coluna e firmeza da verdade. Então é triste, meus amados irmãos, nós vemos hoje, nos dias atuais, igrejas realmente representando tão bem a igreja de Laodiceia. Em vez de representar tão bem o seu representante legal, que é Jesus. Ou seja, o que nós não temos visto através da mídia, através de jornais,
através de documentários, mau testemunho que a igreja que diz ser igreja está dando hoje na atualidade, através de mentira, de engano, quantos enganadores, pessoas que têm um compromisso de ensinar e instruir o povo a viver a verdade, começa a errar por eles, vive uma vida de mentira. Eu fiz um negócio com os pastores esses dias. Fiz um negócio. Mas que povo enrolão, mentiroso, meu Deus do céu. Fiz um trato, quebraram o trato. Fui descobrir agora que me enganaram. Vou ter que pagar uma coisa a mais porque acionou. Pessoas que têm um compromisso não só de viver, como de ensinar. Ser um modelo para as suas ovelhas. Enganadores. Entendeu? Eu estou falando isso porque eu vivo experiência recente com pessoas assim.